Carlos Prates quase virou uma luta que estava perdida, mas um detalhe que ninguém reparou mudou tudo, deixou geral chocado. Todo mundo achava que o Carlos Prates ia nocautear logo no começo, né? Só que o Ian Garry chegou com outra ideia. Dominou os 3 primeiros rounds em pé, onde o Prates era favorito, controlando a luta com muita movimentação, muito chute na base do brasileiro, principalmente na mão esquerda, que é o canhão do Prates. Só que no 4º e 5º round, o Prates quase virou o jogo, irmão. Pressionou, colocou o Garry no chão, quase finalizou, a galera foi à loucura. Só que o Garry aguentou firme e garantiu a vitória na decisão. E olha, o Dudu Dantas mandou real. Essa derrota do Prates não é fim de linha, não. Deu as costas, se embolou, fez certinho, tentou levantar de novo, conseguiu levantar, não foi nocauteado. Ou seja, uma grande luta, né? O Garry agora vem se consolidando, venceu, acho que a primeira derrota aí do time da Fight Nerds, né, dentro do Ultimate, estavam invictos até então. Exatamente. Mas, cara, é até difícil falar que é uma derrota, né, Alonso? Porque, cara, foi uma luta muito foda dos dois. Os caras entregaram tudo, estão em altíssimo nível, tanto na parte de pé, quanto na parte de chão, na parte de grappling. E assim, eu não tinha nada mais para fazer além daquilo ali, a não ser um nocaute do brasileiro que a gente estava esperando. Então foi a única luta que eu fiquei de fora. Eu não apostei e nem dei palpite. Tal, é impossível. Pelo contrário, acho que essa luta aí só vai amadurecer ainda mais ele, vai deixar ele mais alerta, mais faminto, porque, Alonso, quando o cara entra dentro do queijo e ele perde, ele tá vindo de 5 nocautes aí dentro do Ultimate, contando com um contender. 5 nocautes consecutivos. Perdeu agora para um cara que é duríssimo, que lutou fazendo um antijogo com ele. Então, assim, ele vai crescer muito com isso, ele vai entender que ele vai precisar, no primeiro, segundo round ali, ser um pouco mais faminto, se tratando de uma luta mais longa, uma luta de disputa de título ou um main event, que são 5 rounds, 5 minutos. Então, aquilo ali, essa derrota, eu acho que chegou no momento certo, que ele poderia muito bem ganhar essa luta e mais na frente conseguir um title shot, né? E muito pelo contrário. Agora ele não vai conseguir, ele vai ter que lutar novamente, voltar a fazer o caminho ali para buscar uma disputa de título, vai pegar outros adversários, vai amadurecer mais ele, vai fazer ele entender esse jogo de estratégia, o momento de pegar, o momento de recuar, não deixar tudo para decidir no finalzinho, né, igual conforme ele deixou. Também acho que ele não deixou, né, Alonso? A gente não pode tirar o mérito do Garry. Exatamente, a estratégia certíssima ali, não deixou ele lutar, essa foi a verdade. E aí não deixou ele lutar, o que aconteceu? O tempo dele estava muito melhor do Garry. Primeiro, segundo, terceiro round, o tempo do Garry estava tão bom que ele conseguiu 2, 3 quedas, acho que foi no terceiro round, né? Sem contar um gancho, que ele encaixou um belo gancho de esquerda no Prates, que o Prates balançou. Ganhando a luta em pé nos 3 rounds iniciais, né, cara? Também. Muito pelo contrário. Ele agora vai amadurecer, entender o jogo de 5 rounds, saber a hora de acelerar e pode voltar ainda mais forte para buscar o cinturão. Outro ponto que pouca gente viu, o Garry passou 2 rounds inteiros chutando o braço de ataque do Prates, minando a força dele. Mano, isso foi essencial. E o Dudu ainda contou que já passou por situação parecida. Então, para mim, nunca tomei tanto chute aqui numa luta. Aconteceu no treino. Eu estava treinando até com um companheiro de treino, o Johnny Eduardo. Ele chuta muito com a perna esquerda. Então, toda hora que bloqueava esse tipo de chute, Alonso, pegava nesse nervo aqui, minha mão foi caindo. Então, assim, acabou o treino, eu achei que não tivesse acontecido nada. Eu fui para o hospital, tive uma fratura nesse osso. Cara, tive que botar gesso. Eu fiquei quase 40 dias com gesso por causa de uns 5 chutes que eu tomei só desse lado. Imagina na luta, eu tô falando de chute de caneleira, hein, Alonso? Com uma caneleira. Imagine sem caneleira pegando aqui nesse nervinho. Quase perdeu o movimento da mão por causa desses chutes. Então imagina como isso pesa numa luta desse nível. Resumindo, foi guerra, foi aula de estratégia. E foi também uma lição para todo mundo que acha que talento e força são suficientes no MMA. Inteligência, estratégia e coração também fazem campeão. Se curtiu essa análise braba, já senta o dedo no like, se inscreve no Decisão Dividida e comenta aí. Você ainda acredita que o Carlos Prates vai ser campeão? Bora trocar essa ideia.